Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa. Você que está pela Super Sinop, acompanhe até o final, que no final temos uma oração. Para quem está no YouTube também, vai ouvir, vai receber essa oração e também tem a oportunidade, a possibilidade de divulgar o nosso link desse bate-papo para os seus familiares, para os seus amigos, porque é uma história muito interessante. Eu convidei para bater esse papo uma amiga de muito tempo aí já, conheço ela faz anos, né? Ali desde a época de escola e ela aceitou o convite e veio bater esse papo, então fique até o final que você vai ser edificado. Tudo bem, minha amiga Renata? Tudo bem? Boa Que noite. como você está? Está animada? Está feliz? Estou bem, estou animada sempre, né? Temos que estar sempre animados. Para quem não conhece a Renata, se apresente, fala quem é você, quanto tempo de Sinop, trabalha com o quê? Bom, sou Renata Teixeira, sou casada com Valdir Pereira, que agora eu sou Renata Teixeira Pereira. A gente Pereira, casa e ganha Teixeira um Pereira. famoso sobrenome, né? Tenho 6 filhos, hoje tenho 6 filhos. Sou empresária, trabalho na CF4 franquia, sou sócia. Agora eu vou para uma nova função, além de sócia, eu vou para diretora de expansão de Olha franquias, só. né? Estamos aí na luta, né? Porque empreender não é fácil, Não é né? fácil. Mas temos Jesus, temos Deus que está sempre com a gente, nos auxiliando Você nasceu em em Sinop? tudo. Nasceu em Sinop? Não, eu vim de São Paulo, tinha 5 anos de idade. Então, assim, eu falo que eu sou meio sinopense. Porque desde 5 anos que eu moro aqui. Então, a tua vida toda Já é estou sinopense. aí, eu não tenho vergonha de falar a idade, já estou com 44 anos. 44. Maravilhosamente bem, os 44. Então, Sinop, sou praticamente sinopense. Que Porque eu voltei maravilha. para São Paulo em poucas vezes, assim, nunca saio daqui, porque eu amo Sinop, amo Mato Grosso, gosto demais daqui. Eu vou fazer 45 daqui uns dias, daqui Olha aí, uns tá meses. Em vendo? agosto eu faço 45, então nós estamos aí nesse Estamos aí mesmo. nos 41. 40 e poucos. Minha amiga Renata, já conhecemos há um bom tempo já. Te convidei para bater esse papo, porque você tem uma história para contar, obviamente, da sua própria vida, né? Outras Sim. questões que aconteceram. E automaticamente quem está nos assistindo ou quem vai assistir isso pelo YouTube, né, pela TV hoje, pelo YouTube, enfim, com certeza vai se impactar, vai ouvir um pouco do teu relato, do teu testemunho e com certeza Deus vai ministrar no coração de quem está assistindo. Mas para começar, Sim. nós temos sempre uma grande pergunta aqui. A pergunta de US$ 1 milhão. Brincadeira. Mas assim, nós perguntamos como, de que maneira as pessoas conheceram Jesus. Porque de fato, eu brinco, né? Não é a pergunta de US$ 1 milhão. Mas de fato, o encontro com Jesus muda a vida das pessoas Muda. totalmente. Não existe preço, não existe 1 milhão, 2 milhões, US$ 3 milhões que poderia comprar esse encontro. E Sim. como que foi esse encontro? Quantos anos a Renata tinha quando se encontrou com Jesus pela primeira vez? Então, eu sempre digo assim, que é muito importante as pessoas, nós, estarmos orando pelas pessoas. Por quê? Porque eu vim de um fruto de uma oração. Eu comecei minha faculdade em 2000 e bolinhas. Comecei a faculdade e aí a gente vai pra onde? Pro mundão, né? Se você não tiver cabeça ali em Deus, você vai acabar indo ali um pezinho no mundo. Mas você não frequentava igreja nenhuma. Não frequentava igreja E nenhuma. foi pra E fui faculdade. pra E lá na faculdade. faculdade dos amigos. Aí faculdade, estuda um pouco, festa um pouco, estuda um pouco, festa um pouco. E a minha irmã, então, começou a orar por mim. Ela orava por mim todos os dias. Aí começou uma campanha na igreja, em que era um tempo de o que chamavam de culto da colheita. Olha só. Culto da colheita. E aí, nesse culto da colheita, eles ganhavam um saquinho. Dentro do saquinho tinha sementes de trigo. Olha só. E cada sementinha era os dias que ela estava orando por mim. Então, ela tinha que orar por mim. Ela ganhou um saquinho com 30 sementinhas. Aham. Então, ela orou por mim 30 dias. E me convidava. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Não, eu vou sair, eu vou para rave. Ninguém acredita que eu tenho cara de rave, mas eu ia para rave. Eu ia festar, porque eu não gostava de baile, porque tinha que dançar Agarradinho. agarradinha e suada. Eu falei, não, eu gosto de rave que eu danço sozinha. Faça a minha festa. Ninguém ia acreditar. Quando eu conto hoje que eu era de rave, ninguém acredita. E eu era dessas. Eu ia pra rave, ia me divertir. E minha irmã orava, e aí chegou um momento que
que eu ia pra rave e não fazia mais sentido eu estar ali naquela festa. Eu começava a me incomodar, só que eu nem sabia que minha irmã estava orando por mim. E aí eu já não queria, eu bebia, não de cair, mas bebia. E aí eu não tinha mais vontade de beber. Não tinha mais vontade. Aí quando era o último dia dessa campanha, que fizeram um culto gigante, que foi até ali perto da Presbiteriana Renovada, acho que é Amazon, o nome do lugar, foi lá esse culto. Antiga Amazônia Clube ali. Isso, ali. Aí, porque a igreja era pequena, então era muita gente participando dessa campanha. E lá o espaço era maior. Minha irmã me convidou. E eu fui. E o dia que eu fui era para apresentar as pessoas que eles ficaram orando esse tempo. E uma das pessoas que minha irmã orou era eu. Olha só. E naquele culto eu chorei muito, me quebrantei muito, assim. Eu nunca tinha sentido, assim, como que era uma igreja evangélica, como que era. Minha irmã me convidava, mas eu nunca me interessei. Você tinha muito preconceito? Eu tinha preconceito, assim, na verdade não é preconceito. É quando você cresce, você tem aquela... Minha mãe me ensinou que eu tenho que ser católica. Entendi. Então eu tinha comigo, assim, Tradição de família. tenho que seguir o que minha mãe falou. Minha mãe me ensinou que eu tenho que ser católica. Então, eu passei por todo o processo, crisma, eucaristia, eu era bem frequentante da católica, né? Nos finais de semana, quando dava, porque daí comecei a festar, né? E aí, automaticamente, até a igreja que você frequentava, a igreja que eu frequentava ficou já foi ficando de lado. Aí eu fui nesse culto, foi muito bom, fui abençoado. Daí então eu comecei a ser convidada para participar de células. Comecei na célula, fui ficando. E aí fui pro encontro com Deus, que foi o que selou assim minha vida. Fui pro encontro com Deus, participei do encontro, já saí do encontro querendo trabalhar, porque o jeito que as pessoas servem a gente naquele encontro com Deus, né, que é retirado da cidade. Sim. É muito gostoso, assim, você ver as pessoas te servindo o tempo todo. Eu já quis sair de lá querendo servir. Dali, então, fiquei na igreja, comecei a frequentar a célula e a minha líder, né, que é a Luzia, você conhece a Luzia, ela, assim, me ensinou todo o caminho. E aí o Espírito Santo só foi trabalhando, né, trabalhando. Roupas, foi mudando as vestes. Você usava umas roupas mais largadinhas? Mostrando barriga, mais curta, mas... Deus foi lapidando, o Espírito Santo ia inquietando e ali a gente foi... Com o passar dos dias, você foi mudando até o teu vestir ali. Sim, o jeito de vestir, as amizades foi mudando, porque daí você já deixa as amizades do mundo de lado, já começa com as amizades da igreja ali que vai te fortalecendo, né? A gente tinha o costume de sair com jovens, aquelas mesonas gigantes de restaurante, de espetinho. E aí foi... cada vez mais me aprofundando ali e tendo uma vida com Deus e aprendendo sobre Deus. Porque, assim, eu entendi que Deus fala com a gente. E até o momento eu não sabia que Deus falava com a gente, de que forma falava com a gente. Porque a gente não sabe nem como orar, como pedir, a gente não sabe jejuar, até você ter todo esse processo, todo esse momento com Deus, né? Sim. Aí depois, eu fiquei esse tempo na Renovada. Depois eu mudei de igreja, né, que daí eu me casei. Aí meu esposo é de uma outra igreja, daí eu saí da igreja que eu estava, né, onde eu me converti. Foi acompanhar ele. Fui acompanhar ele, né, seguir os princípios de Deus, que é acompanhar o esposo, né. E aí fomos para uma outra igreja. E aí lá nessa igreja, depois de 1 ano de casado, a gente foi tentar engravidar, né? Aí chega um momento que você vê assim, falta alguma coisa no casamento, tá né? Casado, tá casado. Todo mundo tem filho. Tá faltando alguma coisa aqui. Vamos tentar engravidar. Aí começou as tentativas, né? Aí deu 6 meses, nada. Aí fui fazer os exames, né? Aí pela medicina eu não poderia ter filhos, né? Aí eu descobri miomas, endometrioses, descobri que as minhas trompas, as 2, eram obstruídas. E aí, então, fui para uma cirurgia. Você foi fazer uma cirurgia? Fui fazer uma cirurgia para remover os miomas, a endometriose. E o médico falou, olha, possivelmente eu vou ter que remover as suas trompas. E aí, automaticamente, como que engravida? Exatamente. Aí, eu comecei a minha oração com Deus e eu tinha muita fé, assim, que eu iria gerar. E comecei a orar a Deus,
pedi que as minhas trompas estivessem boas, que Deus não tirasse as minhas trompas e fui para a mesa de cirurgia. Aí quando finalizou a cirurgia, eu perguntei pro médico a primeira coisa, falei, doutor, e as minhas trompas? E aí ele olhou para mim, sorriu e falou, estavam intactas, Olha só. perfeitas. Milagre aconteceu. Aí assim eu respirei, comecei a chorar, dei aquela segurada assim, o doutor falou, calma, que você passou por uma cirurgia, agora você vai se recuperar, né? Só tiramos o mioma, a endometriose, né? Aí eu fiquei aqueles 2 dias no hospital, fui pra casa, aí antes de ir pra casa ele falou assim, olha, aguarde que daqui 1 ano, 2 anos, talvez você consiga ter filhos, né? E aí fui pra casa. Aí passou-se lá 2 meses da cirurgia. Que é o tempo de recuperar a cirurgia. Recuperou a cirurgia, passou lá 2 meses. E aí fui fazer o exame grávida. Olha só. 2 meses após a cirurgia. E aí foi aquela festa. E aí eu fui no doutor e falei, doutor, o senhor falou 1 ano, 2 anos, mas já tô aqui pro pré-natal. Então Deus, assim, fez esse milagre na minha vida, assim, que perante a medicina não teria como eu ter filhos. Mas perante Deus, porque a gente serve um Deus que tudo pode, Amém. né? Ele me abençoou com o Henry Bernardo, né, que hoje está com 4 anos, faz 5 anos agora esse mês. Que maravilha. 5 anos. Mas aí quando o Henry estava com 2 anos, 2 anos e meio, e aí a gente tinha decidido assim, vamos ter mais filho ou não vamos? E ficamos, vamos ou não vamos, e nunca decidia nada. E aí engravidei de novo. Com 2 anos. 2 anos. O 2 Henry estava anos. com 2 anos e meio, engravidei novamente, que daí foi da Alice. Olha só. Aí Deus me deu o casalzinho. Hoje eu tô com a Alice, que fez 2 aninhos agora. Aí já não tinha nenhum tipo de situação, porque lá a cirurgia, a oração, o Isso. milagre tinha acontecido. Sim. Então você se preparado para a próxima gestação e deu tudo certo. Não teve nenhum imprevisto. Não teve nenhum imprevisto. imprevisto. Só que assim, eu não tava, na verdade assim, na igreja que eu congrego, Presbiteriana Renovada, nós temos uma campanha que a gente faz, né, para engravidar. Camília? Com a Miriam. Camília Marcato? Com a Miriam Marcato. E nessa campanha eu estava orando, a Miriam falou assim, quem quiser orar para buscar, né, para engravidar novamente, ore. Ou quem quiser interceder para quem está tentando engravidar, né, aí fica a seu critério. Aí eu pensei, não, eu vou orar para engravidar. Depois eu falei para a Miriam no final, Miriam, não vou orar para engravidar, eu vou orar para interceder. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não sei se meu esposo quer agora, então eu vou conversar com ele, então eu vou participar da campanha só intercedendo. Ajudando outras mulheres Ajudando que têm outras o desejo mulheres, de engravidar. isso. Mas aí no meio dessa campanha foi onde eu engravidei da Alice. Ajudando outras mulheres Na oração. Acabou-se. E Deus me abençoou. Olha só. Então por isso que eu sempre falo que a oração, de você orar por uma vida, orar por uma pessoa, tem muito poder. Assim como alguém orou por você, sua irmã orou por você, fez uma campanha de oração ali Sim. durante um período, né? Não te impôs nada, não puxou você pelo braço, pelo cabelo e falou, você é obrigada a ir lá. Orou na casa dela, do jeito dela. Exatamente. E Deus tocou a sua vida, o Espírito Santo ministrou no seu coração e você foi naquele culto. Sim. E ali começou todo um processo da sua vida, até de fato ir para o encontro com Deus, que é maravilhoso, 3 dias ali. E Sim. Deus realmente faz ali uma transformação na nossa vida. Exatamente. Então você que está assistindo e foi convidado para o encontro com Deus, se você quiser uma transformação de vida, vá ao encontro com Deus. Se você quer continuar da vida que você está, talvez, então não aceite esse convite, fique em casa. Mas se você for e aceitar o convite de um encontro com Deus, aí tem várias igrejas que promovem, a sua vida de fato nunca mais vai ser a mesma. Renata, eu sei que tem pessoas, mulheres, homens, enfim, famílias assistindo, tanto pela TV quanto pelo YouTube. E essa questão da dificuldade de ter uma gestação, existe muitas mulheres. Não foi exclusividade sua, obviamente. Sim. Né? Teve uma situação, descobriu algo, orou, foi lá fazer também a parte que cabe aos médicos. Mas eu queria que você pudesse dar uma palavra para quem está com esse desejo de ter uma gestação ali, mas não está conseguindo. Alguma coisa,
talvez psicológico, talvez emocional, talvez espiritual, talvez alguma coisa física e está deixando essa mulher, né, essa família desanimada. O que você diria para essa mulher agora que está assistindo, assim como Deus abençoa a sua vida, possa abençoar a vida dela também? Sim, bom, primeiro o que eu sempre digo, se Deus colocou o desejo no coração, Ele vai realizar. Aí cabe a nós, que nem, eu não olhei para o diagnóstico, eu não olhei para as impossibilidades, eu olhei para a possibilidade, que era Deus. Amém. Então, se eu tenho Deus ali comigo, e esse desejo já está no meu coração, foi Deus que colocou e Ele vai realizar. Então, o que eu digo sempre, que nem, eu sempre tive isso como criança dentro de mim, que eu teria um casal de filhos. Olha só. E Deus me deu esse casal de filhos. Depois que eu tive Alice, eu sentia que eu teria mais filhos. Eu sentia dentro de mim que eu seria mãe de mais filhos. Aí eu tinha comigo, tá, Deus, mas eu vou adotar? Meu esposo não quer mais filhos. Porque as duas gestações, sim, as gestações foi de risco. A da Alice falou de risco, agora que eu lembrei, porque a gente passa por tanto processo. As duas gestações eu fiquei de repouso, porque devido à cirurgia foi muito em cima, a gestação foi muito em cima, gerou uma cicatriz dentro do útero. Então Sim. a placenta sempre era baixa. Entendi. Então eu fiquei de repouso nessas duas gestações. Por isso que meu esposo pensava em não ter, porque eu fiquei de repouso. E é mais trabalhoso, né? Tudo tem um risco. E aí eu tava com o Henry, né? Aí a Alice de novo, então ele pensava, não, mas engravidar de novo. Só que dentro de mim, dentro do meu coração, dizia, você vai ter mais filhos. Você vai ter mais filhos. Eu ficava pensando, como? E nunca entendia como. Até que em 2023, a minha irmã, o meu cunhado e a filha mais velha sofreram um acidente de carro. Sim. E os três vieram a óbito, né? Eles eram pastores, ali de Terra Nova do Norte. E eles tinham 5 filhos. A filha mais velha, grávida, né? Estava grávida também. Né? Era o primeiro filho dela, né? Infelizmente não estão mais entre nós. Mas a gente entende que chegou o momento deles. Eles cumpriram, né, a missão deles aqui na Terra. É assim que eu entendo. Né? O que me conforma é saber que hoje eles estão com Deus, né? E esses 4 filhos hoje estão comigo. Olha só. Hoje eu tenho a guarda dos 4 filhos. Então hoje eu tenho 6 filhos, por isso que eu falo, Deus vai testificando no nosso coração. Às vezes a gente não para ouvir Deus, né? Às vezes a gente não para entender o que Deus quer falar, mas já está no nosso coração. Deus já dizia para mim no meu coração que eu seria mãe de mais filhos. Só que na minha cabeça eu iria adotar, eu nunca saberia como que ia ser. Ou às vezes aquela questão de uma entendimento. mãe espiritual, talvez. Eu pensava, já pensei nisso, de ser mãe espiritual também. Daí então eu tô com os 4 filhos da minha irmã, que são 2 meninos e 2 meninas. Que é a Sara e a Esther, são gêmeas, de 11 anos. O Lucas, de 7, acabou de fazer 7 anos agora mês passado. E o João que vai fazer 14 anos agora esse mês. Então agora eu tenho filhos de todas as idades. Olha só. Todas as idades. Eu entendo isso como uma missão que Deus deixou para mim, um propósito de vida, de cuidar deles, né? E a minha irmã sempre dizia para as pessoas assim, se um dia eu e meu esposo falecer, os meus filhos ficam com a Tata, que é o meu apelido, Que é Tata. E aí, depois que aconteceu todo o acidente, que eles faleceram e vieram me contar, umas 7 pessoas mais ou menos veio me falar que ela dizia isso, né? E aí eu fico pensando, eu falo assim, hoje eu tô com o Henrique e com a Alice, né? Quando aconteceu tudo, eu pensava, eu nunca pensei que se eu e meu esposo falecer hoje, com quem eles ficariam? Então ela tinha essa preocupação, se eu falecer hoje, com quem vai cuidar dos meus filhos? E ela já deixou, né? No caso, a mim, com essa responsabilidade, que mesmo se ela não tivesse falado, eu iria fazer de tudo para ficar com eles, né? E aí, porque isso já estava no meu coração, Deus já tinha colocado. Interrompendo, obviamente, mas assim, quantos irmãos vocês são? No caso, você e mais quem? De irmão? Eu, minha irmã e um irmão. E o irmão, Uhum. entendi. Nós somos E aí 3. ela sempre falava isso, então... Pra mim, ela nunca falou. Nunca falou pra você, Falou, mas para falava as pras pessoas próximas falavam isso. Sim. Teu irmão tem quantos anos? Meu irmão mais velho tem 48. 48 anos.
E aí ela sempre falava isso então, para as Sim. pessoas próximas dela. Se Aham. por acaso acontecer algo, os meus filhos, Sim, a Renata que vai cuidar. sim. E aí você acredita que existia já um sentimento no coração dela, porque para alguém comentar sobre isso, talvez existia algum tipo de sentimento ali, talvez o Senhor talvez tinha ministrado no coração dela, tinha feito algo. Você tem essa noção ou você acha que é um comentário que qualquer pessoa faria, talvez? Não, assim, o que eu penso é porque, assim, o meu cunhado sempre pisou bastante na estrada, né? Que o acidente foi de carro, Sim. né? Então ele nunca teve medo. Ele nunca teve medo. E o que eu entendo hoje? Por que o Cristiano nunca teve medo? Porque os dois meninos são autistas, o João e o Lucas. E aí eu fiz toda a investigação, né, com os pastores, com mais eles tinham convivência, e o jeito que eu conhecia dele também, ele era autista. Ah, entendi. Só que ele morreu sem saber e sem saber dos filhos também, porque os filhos depois que eu descobri o diagnóstico Você deles, fez o né? laudo pós, ali, você fez agora recente o laudo. Fiz. Entendi. Porque daí eles passaram pro psicólogo devido ao luto, aí eu Sim. descobri, né, os dois são autistas. E ele também era autista, então ele não tinha medo. Então os Então, traços a minha irmã dele, acredita- vocês chegaram à conclusão Sim. que ele tinha um grau de autismo Tinha, ali. tinha. Até porque há um estudo, né, que o autismo ele é genético, né? Então, minha irmã eu sabia que não era, mas o Cristiano ele era um pouco diferente em algumas coisas. Então, tinha bastante hiperfoco, né? Então, conversei com os pastores e a gente chegou a essa conclusão com a psicóloga que ele era autista. Então, mediante isso, eu deduzo, assim, que ela tinha esse medo por ela saber que ele não tinha medo da estrada. Entendi. Então, e eles sempre viajavam, devido a ser pastores, eles estavam sempre em outras cidades. Em trânsito. As crianças ficavam com babá, às vezes com algum parente. E aí eu acredito que ela já tinha essa preocupação por conta da estrada. Entendi. Já meio que sentia já dentro dela que se um dia ela morresse seria de acidente. E como que você... Eu não digo recebeu a notícia porque automaticamente ninguém quer receber uma notícia dessa. Sim. Óbvio que eu fiquei triste porque eu conhecia a sua irmã, ele, enfim, né? Chegamos a visitar lá na igreja lá deles, enfim. Sim. Então não é uma notícia agradável. Mas tirando essa questão da notícia, que realmente não é agradável, como que você tem 2 filhos, tem o teu trabalho, tem a sua família ali, e aí você decide, obviamente, depois você veio a saber que ela tinha esse desejo, mas você decide pegar essas crianças e cuidar dessas crianças. Como que ficou a mente da Renata e da sua família com essa decisão? Então, como eu falei, tipo, mesmo minha irmã não tivesse falado isso para as pessoas, eu já tinha esse desejo, tipo, jamais deixaria os meus sobrinhos, né, com uma outra pessoa. Mas assim, mudou toda a rotina, né? Mudou toda a rotina nossa. Aí hoje tem a rede de apoio, que ajuda, né, que é minha mãe, meu esposo também me ajuda muito. Eu tenho a tia Ione também que ajudou bastante, uma tia minha que hoje não tá mais aqui em Sinop, ela foi embora para São Paulo, mas também me ajudou bastante. E assim, eu só pensava assim, como que vai ser? Eu estou aprendendo a ser mãe. O Henry estava com 2 anos e meio, a Alice estava com 4 meses. E eu tinha essa preocupação, como vai ser? Né? Como vai ser eu com 6 crianças? E já idades, até mais idades que o que Sim, você já tinha em casa. porque daí as fases para mim chegou mais rápido, né? Já na pré-adolescência. E eu pensava, mas Deus sempre dizia, eu estou com você. Olha só. Eu estou com você. E Deus foi me dando sinais antes do acidente, sabe? Me deu sonhos, porque eu precisei mudar de casa para poder ampliar a casa que eu tinha, eu tive que ampliar, sair para poder. Mais pessoas. Então, eu tive sonho com essa casa que eu mudei para poder ficar com elas durante o ano, para daí voltar para minha casa. Eu tinha sonhado com essa casa. Eu já tinha sonhado recebendo um cheque que era para as crianças, no sonho dizia. Mas no sonho eu não entendi que crianças que era. Então, assim, eu acredito que Deus já veio me preparando para esse momento, para essa vida que hoje eu estou tendo com as crianças, porque é aquilo que eu sempre falo, Deus dá sinais. Deus dá sinais. E o que eu falei antes, que eu me conformo em saber que eles estão com Deus,
e que uma missão ficou para mim. Um propósito está comigo, Sim. né? Comigo e com meu esposo, que é agora cuidar deles, né? Manter eles no caminho de Deus, que depois que eu aprendi que sem Deus não somos nada, que eu aprendi a ser dependente de Deus. Amém. O que é ser dependente de Deus? Eu não faço nada sem sentir paz no meu coração. Para mim isso é depender de Deus. Qualquer passo que for dar... Qualquer paz, se você vai fazer um negócio, se você vai fazer qualquer coisa na sua vida, se você não tem paz, Deus não está ali. Então, tudo que eu vou fazer, eu coloco isso comigo, dentro de mim. Tenho paz, eu oro, tenho paz, Deus está aqui. Não tenho, Deus não está aqui. Sim. Então, eu aprendi a depender de Deus. Toda nessa minha caminhada, eu ensino muitas crianças nessa parte de depender de Deus, delas ficam. Como eu depender de Deus? Aí eu ensino para elas da paz e falo para elas: faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Olha só. E elas estão aprendendo e cada dia mais eu vou ensinando, né? A nossa alimentação, na hora do almoço, eu coloco as crianças para arrumar a mesa, os maiores, aí eles arrumam a mesa e aí eu falei assim para eles: coloca mais um prato, um garfo e uma faca. Aí elas não entenderam. Aí elas colocaram. Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Porque tudo ansioso, né? Imagina. Quem vai vir? Quem vai vir? Eu falei, coloca o prato, o garfo e a faca. Aí eles colocaram, aí oraram pelo alimento. Daí sentamos, mas não chegou ninguém. Não vamos esperar? Quem vai chegar? Eu falei, não, já chegou. Quem? Jesus. Jesus, sentando à mesa. Então, nossa refeição é sempre com um prato a mais. Olha só. Eu tenho ensinado isso a elas. Tem dado certo, porque acaba com a briga também, né? De irmãos na hora do almoço, porque Jesus está ali. Então, toda vez que eu ensino algo para eles, eu começo a lembrar da minha irmã. Porque ela me ensinou muitas coisas, né? Ela me colocou num caminho certo, que é andar com Deus. Olha só. Então, todo esse milagre que Deus fez na minha vida, eu desejo para muitas pessoas, para muitas mulheres. Eu continuo participando das campanhas da oração lá na igreja, para mulheres que querem engravidar. Mas agora não mais para engravidar. Agora eu já tenho 6. Tá bom, né? Mas para interceder. Interceder pelas Para mulheres. interceder pelas mulheres, até porque agora meu marido também já fez a cirurgia, já a gente não vai mais ter filho mesmo. Então, eu continuo intercedendo porque eu tenho muita fé no coração de que se Deus fez na minha vida, Deus também vai fazer na vida de muitas outras mulheres. Amém. Se o desejo está no coração, é porque Deus colocou o desejo. Amém, que maravilha. Então, Deus tem feito grandes coisas a cada dia, né? Porque, assim, igual você falou, como é que tá essa nova Renata com 6 filhos? É desafiador, né? Porque estão tudo na escola. Aí eu coloquei todo mundo de manhã, para todo mundo já sair de casa, vai todo mundo para a escola, depois Facilitar eu pego todo a rotina. mundo, facilitar a rotina, trocou carro para um carro maior, quase que uma van. Até quando eu cheguei, você falou, e esse carrão, hein? Grande. E a Renata chegando ali com um carro, uma Spin, 7 lugares. 7 lugares, ainda falta um. É uma van, Renata? Não é uma van ainda, mas estamos caminhando para isso, Que né? ainda falta um Porque lugar. muitas crianças, né? Sim. Muitas crianças. Você disse que então são 2 crianças que têm grau Biológicos. São 2 biológicos Aham. e os filhos da sua irmã, né? Sim. Que infelizmente partiu no acidente. E dessas crianças, 2 são autistas. Sim. Que grau, como que é essa questão do laudo deles, como que é? Então, eu comecei... Eles passaram por psicólogas, né? No Aham. início, depois do luto. Então, eu pedi como eu já desconfiava, a minha irmã, assim, meio que desconfiou uma vez, mas aí deixou e pedindo para Deus curar, igual você falou. Mas existe a medicina, né? Lógico. Tudo tem tratamento, tem a medicina, né? Deus pode curar. E existe um tempo ali também Exatamente. da melhor possibilidade de ajuda, né? Sim. A janela ali de ajuda. Exatamente. Aí passei para psicóloga, depois fui para neuro, aí a gente descobriu um grau leve. Só que esse grau leve deles, eles são verbais, né? O grau leve é mais tranquilo, porém ele tem ali as limitações, né? O mais velho tem bastante diferença do outro, porque o mais velho é seletivo, né? E tem dificuldade com socialização.
já não gosta de que toca, de abraço e tal, né? E para comer é bem difícil. Aí já o Lucas, ele já gosta de abraço, ele já gosta... Só que ele tem mais dificuldade de concentração, né? Porque ele tem o TDAH junto, né? Que é o de 7 anos. E a seletividade. Então, essa parte, na hora de comer, todo mundo fala, mas você continua magrinha, você nunca engorda. Eu falei, agora é que tá difícil engordar. Porque daí com o Lucas, de 7 anos, eu tenho que sentar do lado, falar pra ele, come, mastiga, né? Que ele tem um pouco essa dificuldade de concentração, né? Sim. Mas conforme as terapias, que daí eu consegui fazer o plano de saúde deles, aí eles fazem a terapia e ajudou muito. Melhorou muito. Eu vejo muitas mães que não vão atrás de tratamento, né? E precisam. Eu ia te perguntar isso, porque é isso que é importante. Existe até alguns conhecidos meus, não, meu filho é assim mesmo, não tem nada não, vai melhorar, vai passar. E aí vai deixando passando os anos, quando vê já está numa situação já difícil de tratamento. Sim. E de reversão ou de melhora que seja, né? E aí dificulta quem? A vida da criança, que é um adolescente, vai ser um jovem, um adulto. Sim. E dificulta também a vida da própria família com essa criança. Dificulta. É uma dificuldade. Uma outra questão que eu quero que você fale para quem está nos assistindo é essa questão dessa preocupação que você já tinha e você teve e você correu atrás. É porque assim, a minha irmã dizia assim, que nem o João, ele era muito quietinho. A gente chegava, ele já ia pro quarto no videogame dele. Então a minha irmã dizia assim, o João é muito tímido. O João é muito tímido. E aí meu esposo falava, dá uma investigada, né? Não é normal. E aí o comer a gente achava também muito seletivo. Só come coisas secas, não come coisas molhadas. A gente sempre achou muito estranho. Aí o Lucas, uma escola identificou, falou assim, olha, dá uma investigada, porque o Lucas, os dois têm o costume assim de ficar rodeando. E essa vez que eles estão rodeando assim, em volta de mesa, em volta do sofá, eles estão auto se regulando, que é uma parte que eles estão tentando colocar as ideias no lugar. Olha só. Então, e aí você não pode parar eles, porque eles estão se auto-regulando, né? Então, por isso que eu falo, o tratamento é essencial porque os pais vão conseguir identificar isso. Como ajudar o seu filho em casa? Você não acaba atrapalhando, se você não sabe como que ajude essa criança. Se você procura ajuda, obviamente o profissional das áreas específicas que vão cuidar disso, que vão auxiliar, vão passar para o pai e para a mãe, olha, é dessa forma, ele vai agir assim, e se ele agir assim, você age dessa outra forma. Foi que você foi buscar essa preocupação, essa ajuda, então. Exatamente, fui buscar essa ajuda porque, assim, o que eu penso? Se eu não ajudar ele agora como criança, como que vai ser a vida dele quando ele tiver adulto? Tipo, o Cristiano, ele cresceu sem saber que tinha. E ele tinha a dificuldade dele, né? A dificuldade dele, questão assim, você estava conversando com ele, de repente ele já saía de perto de você, deixava você falando sozinha. Tipo assim, pra ele aquilo era natural, era normal. Mas quem estava conversando com ele ia pensar o quê? Então gerava assim, eu acredito que gerava várias situações que ele gerou dentro da igreja, da própria igreja, por ele ser assim. Mas ninguém percebia tanto Quando eu fui conversar com os pastores, eles falaram assim, por isso que quando apresentava alguém diferente para o Cristiano, ele vinha ali e falava, mas parecia que ele não se interessava e já saía de perto. Olha só. Era muito disperso, é a parte da concentração. Então, quando você é criança, que você tem as terapias, que você consegue esse respaldo, igual o Lucas. O Lucas é TO, né, terapia ocupacional, ele tem a marcha, ele anda na pontinha dos pés, aí tem fono, aí tem psicóloga e tem psicopedagoga, que ainda precisa passar por 4 médicos. São 4 terapias que ele faz. Muitas pessoas envolvidas para uma poder melhora, para ajudar essa criança. Isso. Aí, assim, agora ele está na fase de alfabetização, né? Que aí a psicopedagoga que está ajudando, ela falou bastante da evolução dele. E até, assim, os profissionais eles até acabam agradecendo a gente. Falou assim, ainda bem que você trouxe. Obrigado por você trazer, porque ele está evoluindo. Né? Eu tenho sempre reunião na escola deles e a professora sempre fala, ó, ele evoluiu. Ele está evoluindo. E o João, como já cresceu até agora, né? Até quando eu descobri ele estava com 12, ele aprendeu a viver
assim, dessa forma, mais isolado, mais quieto. Então agora minha função é tirar ele do isolamento, né? Ensinar agora, conforme os profissionais estão ensinando, ele está passando só para o psicólogo devido à idade, né? Sim. Porque ele não tem a marcha, não tem a entrada de fala. Então, é mais essa parte de nutricionista também, estou passando com eles nutricionistas, para ajudar a introduzir alimentos novos. Que é uma dificuldade muito grande dos autistas, é você experimentar algo novo. Com textura nova, textura diferente, somente com ajuda. Não é uma fase muito fácil, assim, mas melhorou bastante já. Rotina do sono, eles dormiam super tarde, né? Então melhorou bastante, que agora a gente coloca, como eu coloquei todo mundo de manhã, então eles dormem mais cedo, Para acordar acordar. cedo. Que o ideal de toda criança o sono ajuda muito, né? Todo ser humano, Todo né? ser humano, Criança, principalmente na criança, né? Que tem no máximo 9 horas tem que estar dormindo. Então, 8h30 agora eles já estão se preparando para dormir. Que eles já têm a rotina deles do sono. Então, assim, Deus tem nos ajudado muito, nos fortalecido, né? Porque eu não tive tempo de viver o luto. Né? Você já pegou as crianças para Já, cuidar dessas crianças. sim. Aí eu busquei toda a mudança deles em Terra Nova do Norte, trouxe para Sinop, montei a minha casa com as coisas deles. Aí a psicóloga falou, foi a melhor coisa que você fez. Não quebrou a rotina e nem os objetos das quais Exatamente. eles tinham o contato diário. Porque eles se sentiram em casa. Sim. Estando em outra cidade, estando em outra casa. Quando eu montei a casa, que eles falaram, o Lucas, né, ele falou, olhou assim e falou assim, meu sofá de verdade, minha TV de verdade, meus brinquedos de verdade. Parece que antes nada era verdade. Entendi. Então, essa sabedoria que Deus me deu de montar tudo com o que era deles, ajudou muito. Ajudou bastante. Ajudou bastante, porque eu perdi meu pai com 8 anos, né? Então, assim, eu sei o que eles passaram, né? Perdendo o pai, a mãe e a irmã mais velha. Então, assim, isso ajudou eles se encontrarem dentro de uma outra casa, com uma outra mãe, com outro pai. Vocês eram, assim, lógico, tinha uma cidade de diferença, mas vocês estavam sempre em conexão? Você era uma tia muito próxima deles ou de vez em quando só você tinha esse contato? Como que era o contato da Renata antes desse fato? O contato, a minha irmã vinha pra cá a cada 2 meses, 3 meses, já chegou a ficar 5 meses sem vir. Com todo mundo, vinha com todo mundo? Com todo mundo. Com todo mundo. Sempre ela vinha com todo mundo. E quando a gente ia lá, né, a gente ia poucas vezes pra lá. Mas ela que vinha, né, por ser pastora. Eu pergunto isso porque, assim, por mais que seja parente ou não, e logicamente, como volta a falar, foi uma fatalidade, né, enfim, uma notícia muito triste, pegou todos nós de surpresa. Sim. Mas por saber da aceitação deles em estar em outra cidade, em outra casa, com outra família, por mais que seja um parente, obviamente. Se você tem um contato muito próximo e rotineiro, talvez é mais fácil desse contato de morar juntos. Como foi essa adaptação no começo, vocês e eles? Teve algum das crianças ou as crianças não quiseram ficar? Não, no início, assim, foi um pouco difícil pro João, o mais velho. Por quê? Porque ele já estava adaptado com Terra Nova. Então, ele queria ficar lá, ele falava assim, não, eu vou morar em Terra Nova. Daí eu expliquei pra ele, né, que agora ele ficaria comigo. Aí o Lucas pensava assim, o de 7 anos, que a casa lá era deles. Então ele achava assim, não, aquela casa lá é minha. Eles moravam de aluguel, né? Aquela casa é minha. Então na cabecinha dele, aquela casa era dele. Aí a gente vai explicando, conversando. E eles tiveram uma dificuldade no início assim. Se eu quero comer alguma coisa, pra quem que eu vou pedir? É pra minha tia? É pra minha avó? Ou é pra Tata? Ou é pro tio? Né, nossa. Aí eu comecei a perceber que eles estavam meio que perdidos. Com quem que eu vou falar? Quem vai pedir? Quem que vai ser? Aí então sentou eu, meu esposo, eles e conversamos. Olha, a partir de agora, o pai e a mãe de vocês somos nós. Nós não vamos ser igual eles, mas vamos fazer o papel de mãe e de pai. O melhor possível. O melhor possível. Então, tudo que vocês precisarem pedir vai ser para nós. Não vai ser para vó, nem para tia, nem para vizinha, nem para prima, nem para o primo. É nós. Nós estamos no lugar deles agora. Nós né? somos responsáveis por Nós vocês. somos responsáveis por vocês.
Depois dessa conversa, eles entenderam. Eles entenderam. Porque quando aconteceu todo o acidente, né, nós temos psicólogos lá na igreja que nos procurou e nos ajudou a passar todo o momento do velório com eles. Então eles fizeram cartinha de despedida, né, para eles, e ajudou muito também isso. Ajudou muito a eles entenderem. Realmente, meu pai e minha mãe não vão mais voltar. E aí vem aquela preocupação, né, quando você tá com filhos que não é seu, aquela preocupação. Você não é minha mãe. Você não é meu pai. Uma rejeição. Eu tinha essa preocupação. Eu falei, será que vai ter isso? Vai fazer 2 anos do acidente agora, dia 17 de junho. E véspera do aniversário do meu filho, do Henry. E eu não tive isso até agora, acredito que eu não vou ter. Amém. Eles entenderam, né, que realmente o pai e a mãe não vão mais voltar e que agora nós estamos como pai e mãe deles, né? O Lucas chama às vezes a gente de mãe, de pai. Os outros não, que já estão maiores, já chamam de tata, né? E tá tudo certo, Mas né? tudo certo, né? Não é essa obrigação deles. Mas eu fico feliz porque eles entenderam. Eu sempre falo da missão, que o pai e a mãe cumpriu a missão aqui. Aí eu sempre ensino, agora é a nossa missão aqui, é de servir ao próximo, é de orar pelas pessoas, é de fazer o que eles faziam, né? E o bom da família, obviamente, que estavam envolvidas na igreja. Sim. Então, assim, todos estavam envolvidos de certa forma ali dentro da igreja. Então, cultos, orações, enfim. Então, a parte cristã, a parte que envolve aí a presença de Deus na casa, a oração, já era algo comum lá. Sim. E vocês continuam, obviamente, com essa parte que é uma das mais importantes, obviamente, que é ensinar essa criança, ou essas crianças agora, né, as biológicas e as do coração, Sim. a continuar trilhando um caminho que é o caminho de Jesus, né? É o caminho de Jesus e nós temos essa preocupação, né? No início o João foi um pouco difícil de ir na igreja, a gente ficou até com medo dele. Porque assim, quando acontece isso, geralmente as pessoas querem culpar Deus. Tipo, na cabeça do João a impressão é que era assim, meu pai e minha mãe serviam a Deus e agora Deus levou. Né? Foi onde eu expliquei do propósito, da missão, né? Que eles cumpriram aqui na Terra. Aí eu falei pra ele, falei, João, Deus leva pessoas que já estão prontas. Eles estavam prontos. Ah, mas e nós? Falei assim, vocês ainda não estão prontos. Vocês ainda têm muita coisa para percorrer na vida. Aí eu percebi que ele assim, nem queria ficar muito na igreja, sabe? Ele queria ficar sempre mais lá fora. Tal. Aí depois ele foi se adaptando, foi ficando. Hoje tá indo na igreja toda, tá indo em GR toda sexta-feira, que é o grupo de relacionamento que a igreja tem, que é igual a células. Aham. Tá indo na igreja, tá indo no sábado, tá indo no domingo, tá... Envolvido. Os 3, de sexta, sábado e domingo ele tá na igreja. Olha só. E agora ele se envolveu bastante. E ele entendeu, assim, no início ele teve aquela preocupação também, assim, porque as pessoas começaram a falar pra ele assim, agora você é o mais velho, agora você tem que cuidar das suas irmãs. Responsabilidade. Agora você deixou uma igreja lá em Terra Nova que você tem que cuidar. Aí eu começo a explicar pra ele, falei, João, você não tem a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, quem vai cuidar vai ser eu. O seu cuidar é assim, é proteger, Óbvio. né, é amar, vai ajudar a cuidar também, mas a responsabilidade não é sua. A igreja de Terra Nova, ela também não é sua. Ela é de Outros Deus, pastores ela é lá. do povo, outros pastores estão cuidando, não se preocupe. Tirar esse peso dele. Exatamente, porque já tem essa dificuldade, né, por conta do autismo, tudo que você fala pra ele, ele vai acreditar. Então a gente vai tendo esse cuidado e as crianças, a maioria hoje já vive naquela ansiedade, e ele já, por conta do autismo, é muito mais ansioso, então é todo aquele cuidado, né. E agora eu tô com filhos de todas as fases e idades, aprendendo com eles, né, que eu sempre falo que as crianças, elas nos ensinam muito. Da mesma forma que a gente tenta ensinar, elas também nos ensinam, né. E a gente está cumprindo a missão que Deus deixou, o propósito que deixou eu e meu esposo. E aí sempre trabalhando, igreja e agora a criação dos filhos. Sim. Os gerados e os do coração. E os do coração, que Deus me deu. Que maravilha. Uma nova fase, uma nova vida. E eu digo, se eu não tivesse Deus, porque as pessoas perguntam, como que você dá conta? Às vezes eu paro pra pensar, é mesmo, né? Como que eu dou conta? Porque eu trabalho fora,
Aí chego em casa, tem criança, tem marido, tem casa. Aí, graças a Deus, tem minha rede de apoio, mas assim, eu fico pensando, é Deus. O que seria de mim sem Deus? Porque se eu não tivesse Deus, eu acho que eu não teria dado conta. Até porque é uma preocupação, né? Quando você coloca uma criança no mundo, a preocupação sempre é a educação, o amor e, volto a falar, ensinar essa criança de fato no caminho que ela deve andar. Sim. Né? Para que ela não vá para a rave, né, Renata? Exatamente. Por isso que eu já ensino, Para que não bebe, não vai não beber. não beba todas, né, Renata? Para que as amizades sejam amizades saudáveis, Óbvio né? A que gente tem essa o preocupação. nosso papel, né, como pais, né, mães, pais, enfim, família, é obviamente tentar educar essa criança da melhor forma possível. Sim. Mas as decisões da vida, né, o livre-arbítrio de viver a sua vida, nós não temos como decidir por eles, né? Sim. Nós temos como ensiná-los da melhor forma possível. As Exatamente. decisões futuras lá, 20, 30 anos da história deles, aí você não vai conseguir viver cuidando dessas crianças com 30, 40 anos. Sim. Eles já vão estar casados com as suas famílias e automaticamente tudo aquilo que você, sua família, todo mundo que está próximo ensinou juntamente com a igreja, é o que eles vão levar. Sim. Né? E a oração, obviamente, sua, de qualquer pai, mãe ou parente, é que eles continuem firmes na presença de Deus. Na presença de Deus. Na presença de é isso Deus. que a gente tem ensinado. E tem uma parte que eu não contei a minha despedida com a minha irmã, porque ela não morreu na hora, né? Morreu meu cunhado e minha sobrinha morreram na hora. Até meu cunhado foi enterrado no dia do aniversário dele. A sua irmã ficou ainda um Minha irmã período ficou ainda 9 dias. na UTI. Na UTI. E aí, na minha despedida com ela, eu cheguei no hospital, né? Orei por ela, que a gente sempre ia. Eu ia todos os dias. Deus me deu uma força tão grande, porque assim, eu sou muito chorona, né? E assim, toda vez que eu ia no hospital, eu não queria chorar. Eu queria orar e estar bem para conversar com ela e falar com ela. Forte. Ela passou o aniversário dela no hospital, né? Porque o meu cunhado foi enterrado no dia 19, que era aniversário dele. E minha irmã fez aniversário dia 20, agora de junho. E ela estava hospitalizada, né? Então eu fui e falei para ela que eu gostaria de dar um bolo para ela, queria estar comemorando, né? Mas ela estava lá. E passou esses 9 dias, aí a minha despedida com ela, o doutor falou assim, eu vejo vocês orando ali, mas assim, tem algo prendendo ela aqui. E eu não sei se o médico é crente, não sei se ele é conhecedor da palavra de Deus, mas ele disse assim, é como se algo estivesse prendendo ela aqui. Aí eu voltei lá, eu falei, meu Deus, o que é? O que está prendendo? O senhor quer levar? O senhor quer deixar? Vai curar? Porque ela tinha dado uma boa melhora, sabe? Os órgãos dela internos tinham restaurado. Deus começou a fazer um milagre na vida dela. Mas é como se ela não quisesse ficar. Mas não tinha consciência de fala. Não. Tava sedada na UTI. Ela não voltou à consciência, né? Sim. E aí eu orei por ela e falei assim, Rê, eu sei o que você quer ouvir. Os seus filhos estão bem. Os seus filhos estão comigo. E eles estão sorrindo, eles estão brincando com o Henry, porque de fato estavam. Sorrindo, brincando com o Henry ali. Falei, se você quiser ir com seu esposo e com a Bruna e com o Theo, que é o neto, né, que estava na barriga, você vai. Se você quiser ficar, então você lute, tenha força. E orei com ela e fui para casa. Aí cheguei em casa, na casa da minha mãe, né? A gente tá sempre na casa da minha mãe pra não deixar ela sozinha. Aí eu almocei, o médico me ligou. Renata? Eu falei assim, o que você é da Regiane? Eu falei, irmã, você pode vir aqui no hospital e trazer os seus documentos e o dela? Eu já sabia que ela tinha ido. Já sabia. Então o que ela queria saber? Quem ia cuidar dos filhos? Estavam as crianças. Quando eu falei que era comigo, parece assim que liberou ela, sabe? E aí eu comecei com a psicóloga falou assim, não tenha dúvida, você liberou ela. Ela só queria saber com quem estavam as crianças. Toda vez que eu ia orar por ela, eu nunca falava das crianças. Você só fazia uma oração só ali. Só fazia oração, né? Pedindo para Deus curar, Deus restabelecer a saúde dela. E aí, quando o médico falou, tem algo prendendo, eu falei, Deus, mostra o que está prendendo. E aí Deus me deu essa sabedoria de orar por ela novamente e falar, os filhos estão comigo. Foi onde ela partiu. Que história, Renata. Então... Não é uma história fácil. Não. Nem de ouvir, que eu estou aqui ouvindo, né? Não é fácil. E nem de viver.
Sim. Né? Mas como você falou no começo, você tinha esse desejo de ser mãe novamente e o Senhor já tinha falado que você seria mãe de mais filhos. Sim. Né? Volta a falar, ninguém quer perder ninguém. Ninguém Sim. quer perder uma mãe, um pai, um irmão, ninguém quer perder. Ninguém. Mas o Senhor, ele é o dono de todas as coisas e os dias estão contados e quem sabe esses dias é o Senhor, não somos nós. Sim. Quantos dias nós temos? Nós não sabemos. Mas o importante é que, de fato, olha só, tinha uma irmã da qual ela ganhou ali para Jesus. Porque se você fosse a irmã que se o Senhor não tivesse feito a obra na sua vida, talvez, como que você ia criar essas crianças? Talvez a Renata não estaria casada. Sim. Talvez a Renata estaria aí vivendo a sua vida, não teria sabedoria para cuidar dessas crianças. E a obra do Senhor é tão boa, tão perfeita, que muitos anos atrás ela, com sabedoria, orou por você. O Senhor, através do Espírito Santo, tocou a sua vida. Você foi salva pelo Senhor. E aí vem toda uma história que lá na frente você iria retribuir talvez essa oração que ela fez, cuidando dos filhos dela. Exatamente. Deus transforma. Deus transforma. Deus traz vida. Deus traz renovo, traz fé, fortalece muita fé. É o que eu falei para você no início. Eu tenho muita fé dentro de mim e ao mesmo tempo muita paz. Então, por isso que eu falo, eu gosto de depender de Deus, porque Ele me dá resposta em tudo, que é a paz. Amém. Tudo que eu faço, eu sinto paz. Amém. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, obviamente. Você falou no começo, você está com uma empresa, está lá, né, sócia de uma empresa. Sim. Na cidade de Sinop, obviamente trabalha na região, enfim. E é um pouco de o assunto, né, franquia. Obviamente o teu nicho de trabalho agora é isso. Você se imaginou nesse nicho de trabalho, mexer com franquias ou organizar, ajudar empresas a virar uma franquia? Onde a Renata estava que Renata virou essa pessoa das franquias aí? Então, pra você ver, é Deus novamente, né? Eu trabalhava na secretaria da igreja e aí o doutor Luciano, um amigo nosso, toda vez que ele ia na secretaria da igreja, ele falava, né? Porque a gente se formou junto em direito, né? A gente se formou junto e toda vez ele falava das franquias, ele estava trabalhando com franquia, ele transformava a empresa em franquia. E eu ficava ouvindo e eu achava interessante o que ele estava fazendo, porque assim, a gente trabalha dentro da mesma área de direito, que é a lei, né, 13966, que é a lei de franquia, né? Falei, é do direito também, achava interessante o que ele falava. Mas aí eu engravidei do Henry, né, fiquei 1 ano sem trabalhar, e aí depois eu volto para a igreja ou não volto? Volto ou não volto? Falei, mas eu preciso ir para minha área. Eu preciso ir para a área do direito, né? E mandei uma mensagem para o Luciano, né? Falando que eu estava em casa, que eu tinha tido o Henry, e aí eu precisava arrumar um emprego. E ele falava, não, mas eu não estou precisando agora. E eu falava assim, então tá, quando você precisar, você me avisa, né? Estou à disposição. E fui fazer uma entrevista em outros empregos, em outros lugares. E Deus me dizia que era lá que eu ia trabalhar. Olha só. Falei, é lá com o Luciano. Confirmação de Deus ali, Deus confirmando, é com o Luciano. E eu mandava mensagem, Luciano, e aí? Aí o Luciano, não, meu time tá completo, ainda não precisa de ninguém. Aí, foi passando um tempo, daí eu tinha que dar uma resposta para uma pessoa, uma entrevista de trabalho, e eu aguardando o Luciano. Aí eu falei assim, eu vou dispensar, eu vou guardar o Luciano ainda. Aí dispensei e mandei mensagem pro Luciano. Aí o Luciano falou pra esposa dele assim, a Renata tá insistindo tanto, eu acho que Deus quer alguma coisa com ela aqui na empresa. Olha só. E aí, ele me chamou para uma conversa. A gente conversou, ele falou, vou viajar, quando eu voltar eu te dou a resposta. Eu já tinha certeza, assim, dentro de mim, que ia ser lá na CF4 que eu ia trabalhar. E aí ele voltou de viagem e me ligou. Ele falou assim, olha, conversei com a Paula, você começa amanhã. E aí foi a Renata para dentro da CF4. Aí cheguei lá, não entendia nada, né? Porque é uma parte do direito, né? Do direito empresarial, da parte de franquia, mas assim, na prática, eu nunca tinha trabalhado com franquia, né? Sim. E você foi para trabalhar em que situação, em que setor dentro disso, dessa da empresa? Daí quando eu entrei para ajudar no financeiro. Financeiro da empresa. No financeiro da empresa. Entrei para ajudar no financeiro. E aí, só que assim, eu tinha orado a Deus que
se desse certo lá com o Luciano, né? E a gente estava com um filho, dificuldade financeira, né? Bebê recém-nascido ali e tal. Aí eu tinha orado assim, que quando eu encontrasse um emprego, o primeiro salário eu ia entregar tudo para Deus. Fez um propósito. Fiz um propósito com Deus. Aí o Luciano entregou meu primeiro salário, passou um mês, ele me entregou. E aí ele falou assim, aqui, esse é o seu pagamento. Eu falei, não, não é meu. Ele, como assim? Eu falei, não, isso daqui eu vou entregar para Deus. Aí ele falou assim, quando eu falei isso pra ele falou assim que ali ele já não teve dúvida. Eu falei assim, realmente era pra você estar aqui. Porque você tem aliança com Deus, né? Que ele também é da igreja. Você tem aliança com Deus. E você foi para essa empresa, obviamente, uma pessoa cheia de Deus, vai para uma empresa, obviamente muda aquele ambiente. Sim, exatamente. Aí Deus começou a mudar as coisas ali na empresa, foi mudando, foi melhorando, assim, Deus foi me dando sabedoria, foi dando direção, Deus falando comigo algumas coisas na empresa, né? A gente tem assim, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus começa, te torna, eu digo, sensível a muitas coisas. Você consegue enxergar muitas coisas dentro de uma casa, dentro de uma empresa. E assim Deus foi fazendo. Aí até que o Luciano me chamou para a sociedade, né? Então hoje eu estou como sócia da CF4. E lá nós transformamos empresas em franquias, né? Hoje a gente tem bastante clientes aqui em Sinop, talvez você nem saiba, mas a Casa do Sorvete é franquia, Quinatos é franquia, Pilotando Gostoso é franquia, essas mais... Tudo através de vocês. Tudo através de nós, tem bastante empresa já. Uma empresa que estabeleceu na cidade, cresceu, né, criou ali o corpo dela e quer avançar, logicamente, ali na parte financeira dela e vender esse bom negócio para que outras pessoas também sejam proprietários de uma franquia, desse nome dessa empresa. Isso. Aí nós cuidamos da expansão, né? Que a empresa precisa crescer, a franquia precisa crescer. Prestamos a consultoria, né? Dessa empresa e fazemos toda a formatação. Então hoje a gente já está em 3 países, já estamos entrando em 3 países. Olha só. Já estamos em 8 estados, com cliente em 8 estados já, e a gente está só crescendo. Deus tem abençoado e assim... Eu nunca pensei assim que eu ia ser empreendedora, sócia, né? Mas assim, às vezes você vai para uma empresa que você se sente tão pequeno lá dentro, né? Mas Deus tem mais. Deus sempre tem mais. E às vezes a gente até não se sente merecedora, que é algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós também, porque nós merecemos o melhor. Deus tem o melhor para nós. Amém. E a profissão não é diferente, né? Deus tem o melhor. E lá na CF4 a gente sempre fala que a nossa missão na CF4 é o servir. É ajudar pessoas a tornarem empresas grandes, multiplicarem empresas. Né? E hoje a gente fala que a nossa missão é essa. Servir, ajudar as empresas a multiplicar. E Deus tem abençoado. Através da vida de vocês, outras empresas que têm o seu negócio, como eu falei, né? Criou ali um negócio e vocês ajudam que esse negócio seja levado para outros lugares, outras cidades, outros países, enfim. Exatamente. Automaticamente rentabilizando o próprio proprietário daquela empresa que criou aquele sonho. Vocês ajudam essas pessoas a aumentarem ali o seu faturamento, obviamente, com as franquias. É porque assim, se você for pensar em empreender hoje e começar uma empresa do zero, não é fácil. Você tem que pensar como vai ser o nome da empresa, né? Você vai pensar o faturamento, equipe, como vai ser a cor, é muita coisa para você pensar. Toda a gestão, formato, sistema, é muita coisa para você pensar. Quando você pega uma franquia, por exemplo, você vai comprar uma franquia da Casa do Sorvete. A franquia está pronta. E é uma empresa que foi testada, né? A empresa já foi testada e validada. Então, você só vai seguir o processo. Você só vai seguir o padrão. Alguém já passou pela aquela preocupação. Aquela preocupação toda. Exatamente. Alguém já carpiu aquele lote, limpou aquele terreno, construiu um prédio, agora fica mais fácil para você. Agora fica mais fácil. Maravilha. Então, assim, a gente encontrou nas franquias a forma mais inteligente e rápida de crescer. Maravilha. Se tornando franquia. E Deus tem abençoado. Isso que é bom. Minha amiga. Sempre dando a paz. Amém. Em tudo. Que bom. Fico feliz pelo papo, por saber da tua trajetória. Jesus te encontrou, você se encontrou com Ele, você se decidiu por Jesus, né?
no meio disso tudo, ganhou filhos. Sim. No meio disso tudo, o Senhor te prosperou, te colocou dentro de uma empresa da qual você está ajudando outras pessoas. Exatamente. Que esse é o nosso propósito. Sim. Nós somos abençoados para abençoar outras pessoas. Não é verdade? Exatamente. É isso que acho que nós temos que sempre pensar. Nós somos abençoados e a partir do momento que somos abençoados, nós abençoamos outras pessoas também. Somos canais de bênção na vida das pessoas. Exatamente. E eu acredito e creio que alguém está assistindo agora, ou pelo YouTube, ou pela TV, e recebeu essa palavra, esse testemunho, enfim, eu acredito que está sendo edificante para alguém. Amém, e eu gostaria que você pudesse orar para essas pessoas que estão nos assistindo agora, liberar uma palavra de Deus, ou sobre gestação, ou sobre uma questão da família, ou sobre questão de emprego, ou trabalho, enfim, eu não sei. A direção está com você dessa oração, então que Amém. você possa liberar a sua oração e nós vamos concordar com ela. Amém, amém. Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu agradeço por tudo que o Senhor já fez pela minha vida. Deus, e assim como o Senhor fez na minha vida, que o Senhor possa fazer na vida dessas pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Deus, se elas estão ouvindo, é porque o Senhor preparou este momento para que elas possam ouvir a Tua palavra, a Tua direção. Deus, que possamos entender que sem Ti nós não somos nada, ó Deus, sem a Tua presença, sem a Tua direção. E que tudo que nós viemos fazer, ó Deus, nós possamos sentir paz. Eu sempre digo, Deus, que a paz no meio do caos, a paz no meio do crescimento, ó Deus. E que essa paz possa gerar no coração dessas pessoas que estão aqui nos acompanhando, ó Deus. Que essas pessoas possam despertar, Senhor, para irem até uma igreja, para que elas possam fortalecer a fé, para que elas possam sentir a Tua presença em tudo que elas vierem fazer, ó Deus. E que elas venham lembrar, Deus, que servir ao próximo é estar Te servindo, ó Deus. Hoje nós vemos que as pessoas, o amor, Senhor, tem esfriado em muitos lares, em muitas empresas, ó Deus. E eu declaro, Senhor, amor na vida dessas pessoas, paz na vida dessas pessoas, ó Deus, que o Senhor possa resplandecer o Seu amor, a Sua alegria, ó Deus, venha de encontro com essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, ó Deus. Porque, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso único, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós sabemos também, ó Deus, que Jesus está voltando e que nós possamos nos preparar, Senhor, para a chegada de Jesus, que nós possamos nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados, que nós possamos, Senhor, viver o melhor, que nós possamos viver para Ti, sempre lembrando, ó Deus, que nós temos um propósito, que nós temos uma missão, ó Deus, e que o Senhor é médico dos médicos, que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor dá vida, que o Senhor dá fé, e que o Senhor é o Deus do universo, que o Senhor é o Deus grandioso, que o Senhor é um Deus glorioso e que sem Ti nós não somos nada, ó Deus. Obrigado pela Tua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado, Senhor, por esse canal de bênção, essa rede, Senhor, pela vida do Fernando, Senhor, que tem direcionado aqui grandes testemunhos, porque nós queremos, ó Pai, que através dos testemunhos que as pessoas conseguem entender a Tua palavra, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor pode fazer através da vida de cada um, ó Deus. Obrigado por tudo, obrigado, Senhor, pela Tua presença em minha vida, pela minha família, pela empresa que o Senhor me colocou, ó Deus, muito obrigado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha amiga, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter compartilhado teu testemunho, tua história. Eu sei que muitas vezes, né, alguém talvez assistiu, vai estar assistindo ainda, talvez passe por esses momentos difíceis, né? Sim. Mas acreditem, que tenham fé, o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos, imaginamos, pedimos, Exatamente. né? O Senhor é poderoso. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.